eles e deixar pelo menos um pouquinho. Não precisa colocar muito gelado. Amém, meus irmãos? Abra a tua Bíblia comigo na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 9. A gente tratou um assunto aqui domingo passado e, sinceramente, eu queria encerrá-lo. Mas não tem jeito, tem muita coisa para falar ainda e por mais que eu corri tentando falar tudo semana passada, eu não consegui, eu sinto do Espírito de continuar sobre isso. Cada ministração aqui, vocês às vezes pensam que é fácil, é só preparar a palavra, subir aqui e pregar. Não é muito mais do que isso. A gente fica a semana inteira ali sintonizado, procurando ouvir Deus, orando, até porque quem de fato sabe quem vai estar aqui é o próprio Deus, não é a gente, né? E quem mais sabe do que nós precisamos ouvir é Deus, não é a gente. Então a gente precisa muito dessa sintonia com o Espírito Santo mesmo, dessa intimidade, para ouvir a direção de Deus sobre o que vai ser ministrado semana após semana. E às vezes a gente até erra, mas a gente procura sempre ouvir Deus. E semana passada a gente tratou um assunto e por mim estaria encerrado, mas por Deus não. É um assunto que a gente precisa aprofundar um pouco mais, até porque, como eu disse, eu corri muito nele aqui, e eu preciso falar mais sobre isso. Quem não veio semana passada, essa ministração da semana passada está disponível no YouTube, você pode assistir no Resgatando Vidas TV, e eu creio também que o que a gente tratar aqui vai já te ajudar a entender sobre esse tema. Eu quero tratar um assunto que é o da semana passada, quem estava aqui sabe do que eu vou tratar, mas que é um assunto muito pouco tratado e que deveria ser um assunto muito mais tratado, ou quem sabe, depois de salvos, o mais tratado. E esse assunto, ele é tão pouco tratado porque, infelizmente, o inimigo das nossas almas, ele já trabalha lá fora para que os pastores tratem pouco sobre isso. Já é uma pressão maligna que tem, e eu até creio que seja por causa de falsos pastores, falsos irmãos nossos mesmo, que escandaliza sobre esse tema que eu vou tratar aqui. E aí é um assunto que é muito falado lá fora, e talvez o assunto, a área que mais somos criticados como pastores. E aí traz essa resistência, os pastores ficam muito resistentes em tratar esse assunto, e também às vezes até muitos irmãos dentro da própria igreja, que não gostam de tratar sobre isso. Mas eu não tenho nenhum problema em tratar sobre esse assunto, eu sou bem resolvido nessa área. E eu creio que vai ser edificante para a sua vida, como foi semana passada. Nós vamos falar sobre dinheiro. Fala para o seu irmão, o assunto hoje é dinheiro. Mas fala mais alto, para ele acreditar que a gente vai falar sobre isso. A gente até fala sobre dinheiro, mas a gente fala sobre dinheiro de uma forma tão rápida, né? Tem gente que vem aqui para recolher dízimo e oferta, tem até medo de falar sobre isso, né? E aí, assim, é muito rápido o tempo que a gente usa no momento do culto para tratar em cada culto sobre isso. Mas hoje não, hoje nós separamos, como semana passada, o tempo todo, a palavra toda, para tratar de um assunto tão importante. A gente deveria tratar os assuntos segundo as suas importâncias, e as suas importâncias são segundo a nossa vivência. Então, o que eu mais vivo é o assunto que mais está na minha boca. E o assunto que mais está na minha boca é o que mais eu preciso aprender sobre ele. Então, o que eu mais vivo hoje? Dinheiro. Você quer ver? Hoje você gastou dinheiro. Você, domingo, um ou outro trabalhou e ganhou dinheiro. Mas a maioria descansou, mas está contando o seu dinheiro. E é tão interessante o assunto do dinheiro, que aqui, todos nós, ou a maioria, trabalha pelo dinheiro. É claro que a gente trabalha, às vezes, porque ama a profissão, e tem muitas coisas, ama até o patrão. Mas, por mais que você ame o seu patrão, se ele disser para você que o próximo mês para frente não vai te pagar mais, quem aqui continuaria trabalhando? Ah, pastor, eu vou continuar porque eu amo demais o meu patrão, eu quero que ele se enriqueça mais ainda. Existe isso? Não. Chega o dia do pagamento, você atrasa um dia, quem é empresário aqui, né, sabe do que eu estou falando, né? Atrasou um dia, você já começa os WhatsApp, cadê meu Pix? Passa o Pix, né? Então, tudo envolve dinheiro.
microfone foi comprado, sua camisa foi comprada, sua calça foi comprada, seu tênis foi comprado. Com o quê? Com dinheiro. Essa cadeira que você está sentado foi comprada, isso aqui que foi construído, tudo com dinheiro. Você escovou o dente hoje? Quem escovou? Você gastou dinheiro ali, pasta de dente, a própria escova vai gastando. Quem veio de carro? Gastou pneu, motor, gasolina, dinheiro. Tudo envolve dinheiro, gente. Tudo envolve dinheiro. Pare para pensar o que você faz num dia todo e que envolveu, de forma direta ou indireta, dinheiro. Então, a gente precisa saber mais sobre dinheiro. É importante a gente estudar um pouco mais sobre o dinheiro espiritual. Como que Deus trata com o dinheiro, como que Deus vê o dinheiro. E qual é o propósito do dinheiro nas nossas mãos. Eu não sei se todos sabem, mas um dos assuntos que mais Jesus tratou, por incrível que pareça, foi sobre dinheiro. O próprio Jesus precisou de dinheiro. Na sua equipe ele tinha um tesoureiro. Então envolve dinheiro, não adianta, irmãos. Quando a pessoa fica criticando o momento da oferta, falar de dízimo, ele não tem noção do que está falando, porque tudo envolve dinheiro. Não tem como. Um pai de família precisa de dinheiro, uma mãe precisa de dinheiro, né? O neném do antes da Thaís nasceu, como é que chama mesmo? Esqueci. Natan? Ih, rapaz, você vai precisar de dinheiro, hein? Vai, não vai? Todo dia. Não é? Tudo envolve dinheiro, gente. Tudo envolve dinheiro. Então a gente precisa saber um pouco mais sobre dinheiro. E a gente falou algumas coisas sobre dinheiro semana passada. E eu deixei esse texto para o final da semana passada. Então eu vou aprofundar um pouco mais nesse assunto aqui. O que a gente precisa como cristãos é tornar o assunto dinheiro, até porque a gente está envolvido nele toda hora, um assunto mais espiritual. Não que ele seja 100% espiritual, porque você também não vai chegar, por exemplo, num caixa de supermercado com o carrinho cheio e falar assim, e começar a rodopiar lá e dizer, eu sou cheio de fé e eu não vou pagar. Né? Você pode até realmente fazer um milagre acontecer ali, e o caixa ganhando R$1.500 e falar assim, eu vou pagar para você. E a compra dá R$2.000. Mas normalmente não é assim que se faz. Você vai precisar do dinheiro para pagar, por mais espiritual que você seja. Então o assunto dinheiro, ele não é 100% espiritual, mas você precisa espiritualizá-lo. E para nós cristãos, Deus vê o dinheiro de uma forma diferente. E é essa forma diferente que Deus vê o dinheiro, que a gente, como filhos de Deus, precisamos ver. E Jesus, ele já vai quebrando tudo para a gente entender. Ele diz assim, preste atenção nisso aqui. Ele diz que é melhor dar do que receber. E a gente crê na Bíblia, mas parece que a gente não consegue crer na Bíblia toda. Mas está na Bíblia que é melhor dar do que receber. Está falando de dinheiro. Agora, quem aqui de fato vive essa palavra? Ah, é melhor dar, então eu dou mais do que eu recebo. Normalmente não é assim. Se eu falar que eu tenho R$100 aqui agora, quem quer? Deve dar umas atropeladas aqui, né? Agora, se eu falar assim, eu preciso de R$100, quem vai me dar? Já muda tudo, correto? Mas Jesus falou que é melhor me dar R$100, e vale para mim também, é claro, do que eu receber R$100. Agora, por quê? E é isso que a gente precisa entender. Qual é o princípio que Jesus fala sobre isso? É porque ele usa o princípio da semeadura. A visão de Deus é semente. E o fruto, ele é muito superior, ou a quantidade de fruto é incomparável com a semente. Se você pega, por exemplo, uma semente de mamão. Quem tem mamão em casa aqui? Eu tenho lá em casa, ela crescendo no pé lá. Você pega uma semente de mamão, né? Você põe ela na terra. Aliás, você numa mão, você sabe quantas sementes tem, é só contar. Mas numa semente, você jamais vai conseguir contar quantos mamões tem. Você pega uma semente, você planta um pé de mamão. Gente, tem pé de mamão que dá mais de 100 mamões. E cada mamão, eu nunca parei para contar, vou dar esse desafio para alguém que estiver à toa. Quantas sementes tem num mamão? E pensa numa próxima multiplicação.
Então, quando você está dando alguma coisa para alguém, seja um dinheiro mesmo, seja uma oferta voluntária, seja uma cesta básica, quando você está dando o seu dízimo, quando você está dando a sua oferta, você está dando uma semente. Quem está recebendo como se fosse uma mão, mas quem está dando como se fosse uma semente. E a semente ela é mais poderosa que o fruto, porque o fruto de um mamão é um mamão e pronto, acabou. Não tem como um mamão virar 2 mamãos sem o uso da semente. Então, todo aquele que dá, que oferta, está dando uma semente, e quem recebe está recebendo um pão. Então, no momento que está dando para alguém alguma coisa, nesse momento parece que é melhor quem está recebendo. Mas no passar do tempo, ele vai ter a colheita do que ele deu. E essa colheita é muito maior do que o que ele deu. Quem está entendendo, irmãos? É muito maior. E a gente precisa crer nisso. A gente precisa acabar com esse imediatismo nosso de pensar que é agora que vai acontecer. Não, você planta agora e colhe lá na frente. A nossa vida, querido, é fruto do que a gente plantou ontem. Isso vale para outras áreas. Gálatas 5, 6, tem passo que não leio esse texto, 6, 7 diz que tudo que o homem semear, isso também ele vai o quê? Ceifar. Preste atenção, alguns textos que eu falei semana passada. Gênesis 8, 22. Quando as águas baixaram, Deus encontra com Noé e dá uma palavra. E ele fala para Noé assim: enquanto a terra durar, Gênesis 8, 22. Enquanto a terra durar, haverá frio e calor, dia e noite, verão e inverno. Eu sei que está no telão, estou olhando os olhinhos aqui. E vocês estão conferindo, né? E sementeira e ceifa. Tem tradução que está diferente. Então, enquanto a terra durar, haverá frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Talvez esteja em outra ordem lá, mas está dizendo isso. E o último ele usa sementeira e ceifa, como está aqui. Está até antes, nessa tradução. Começa com sementeira e ceifa. Ok. Então, o que é sementeira e ceifa? Plantar e colher. E isso não vale para a velha aliança, nova, independente. O texto está dizendo enquanto a terra durar. A terra está durando. Tem dia e noite? Deus é fiel com sua palavra. Tem dia e noite, agora há pouco era dia, já é noite. Tem frio e calor? Agora há pouco a gente estava no inverno, olha o calor vindo aí. Tem verão e inverno? Tem. Então não vai ter sementeira e ceifa? Tem. Gente, presta atenção, para a gente entender esse princípio. Imagine que um satanista, macumbeiro, feiticeiro, pensa o pior homem dessa terra. Ele tem uma fazenda. E ali na fazenda dele, ele planta, ele ara a terra toda, planta. E do lado tem uma outra fazenda do mesmo tamanho. E esse homem do lado, ele é um crente, um homem cheio de Espírito Santo, cheio de Deus, homem de oração, homem que prega a palavra, um homem que vai para os cultos, um homem temente a Deus, santificação, enfim, pensa num crente bom. Ele tem uma fazenda na divisa. Esse macumbeiro, feiticeiro, pensa num homem ruim. Ele arou a terra toda e plantou. Esse, cheio de Espírito Santo, crentão mesmo, cristão de verdade, tem a terra dele, mas não plantou nada. Qual dos dois vai colher? Quem vai colher, irmão? Pois é. Então, Deus, quando Ele estabelece o princípio, guarde essa frase, Deus, quando Ele estabelece o princípio, Ele cruza os braços. Não tem que fazer mais nada. Tem muitas coisas que a gente está pedindo para Deus fazer, que Ele não vai fazer, irmão. Por isso que a maioria das nossas orações não são respondidas. Porque Ele já fez. Quando Ele estabelece princípio, eu é que tenho que entrar no princípio. Então, o princípio da semeadura e da colheita é um princípio que Deus já estabeleceu, está aqui, é um princípio. Você quer prosperar mais? Te dá um segredo, cristão, dê mais. Só que a maioria das pessoas vem para a igreja e continua com o sistema do mundo. E qual é o sistema do mundo? Guarde mais. Retenha mais. Esse sistema não te prospera como cristão. Como cristão, o princípio é de Cristo. Dar mais, prospera mais. É tudo o contrário, irmãos. Jesus disse que quando a gente está perdendo a vida, a gente está ganhando a vida. Quando a gente está ganhando a vida,
a gente está perdendo a vida. Jesus disse que aquele que se humilha será exaltado, e aquele que se exalta será humilhado. E os princípios são assim, são contrários, por isso que é uma conversão na nossa vida, uma mudança de direção. Então esse princípio também ele é válido. Quanto mais você dá, lá fora mais te falta. Mas aqui com Cristo, quanto mais você dá, mais te sobra. Por quê? Porque a gente se torna o banco de Deus na terra. Porque o plano de Deus para abençoar o ser humano, para ajudar alguém que está passando necessidade aqui, para ajudar uma nação que está passando necessidade, um continente como a África que está passando necessidade, para ajudar às vezes uma pessoa do lado da sua casa, para socorrer alguém financeiramente, o plano de Deus não é dar ordem a anjos. Ou alguém aqui já ganhou dinheiro de anjo? Ah, o anjo foi lá em casa, pastor, batendo na minha porta, eu sou anjo, eu vim te entregar 10 mil reais. Isso não existe, irmão. Então, como é que Deus abençoa os seus na área financeira? Dando dinheiro. Como? Usando os seus. Usando gente. E a gente precisa entender isso. Então, quando? Preste atenção nisso aqui pode destravar a sua vida financeira. Quando eu me torno o banco de Deus aqui nessa terra, quando eu sou alguém que Deus pode contar comigo para responder uma oração, responder um clamor, responder uma demanda, responder uma necessidade, responder uma conta que precisa ser paga para a CEMIG não cortar, responder uma comida que precisa ser comprada para não passar fome naquele dia, porque tem gente assim, aqui e gente de fora. E como é que Deus vai usar alguém para suprir o outro alguém? Quando a gente tem essa sensibilidade e tem o espírito da generosidade. E às vezes Deus conta 10 vezes com um e 0 com o outro. É porque ele queria contar só com esse? Não, mas é porque esse é generoso, o outro não. Aí pensa comigo. Adianta Deus contar com alguém que não tem dinheiro? Adianta? Ele só tem a boa vontade. Não espiritualize tudo. Vamos pensar no mundo real mesmo. Adianta Deus contar com alguém que tem o coração para dar, mas não tem dinheiro? Ah, eu gostaria... Quem já passou por isso? Eu gostaria tanto de dar, mas eu não tenho. Só eu? Deus, ele vai contar, primeiro, ele vai contar com o nosso coração, e depois ele vai contar com o dinheiro que a gente tem. Agora, como é que a gente vai ter? Ele dá. Eu vou mostrar para vocês aqui na Bíblia, que a generosidade é um serviço. Às vezes você nunca vai subir aqui para pregar, mas lá no céu você pode ter mais galardão do que eu, porque você tem um coração generoso que serve a Deus nessa área. Às vezes você nunca vai fazer missões, mas você tem um coração generoso que vai enviar recursos para lá, para manter o missionário lá, senão ele vai voltar. Você sabia que muitos missionários voltam porque não tem dinheiro? E muitos missionários não vão porque não tem dinheiro. Às vezes você nunca vai subir aqui para louvar. Talvez quando você canta é uma taquara rachada. Não canta nada. Você não vai subir nunca aqui. Mas você é alguém que seja generoso. Precisou de você na área financeira, você está sempre socorrendo. Você tem um coração generoso. Então, assim como Deus dá aos canarinhos aqui o dom de cantar, Ele precisa dar o dom para usar, Ele vai dar o dom para mim para pregar, vai dar o dom ao outro de profetizar, e aí você tem o dom de dar dinheiro, você tem um coração generoso, aí ele precisa te dar ferramenta para trabalhar, assim como o gamonal tem o dom de cura, então ele trabalha na área de cura, então Deus dá a ele o dom de curar. Alguém que trabalha no louvor, ele dá o dom de cantar. Alguém que trabalha na pregação, ele dá o dom de pregação, os dons, irmãos. Agora, quem gosta de dar dinheiro, aí ele vai dar o que para essa pessoa, para ela usar o dom dela? Hã? Então fala alto. Hã? Dinheiro. Acredite nisso. Por isso que as pessoas que mais dão, mais recebem, porque Deus olha e fala assim, essa pessoa, eu posso contar com ela para suprir uma necessidade aqui, para responder uma oração ali. A gente está vivendo uma situação hoje, esses dias, mas hoje a minha irmã me contou isso, que a gente está contratando uma pessoa que quando, para trabalhar lá na minha mãe,
e quando ela, hoje, falou para ela que ela estava contratada para trabalhar lá e tal, a minha irmã despediu dela e demorou um pouquinho de desligar. Não sei se ficou procurando o botão lá, o botão sumiu porque apaga a tela. E aí a irmã lá do outro lado, glória a Deus, aleluia, Deus respondeu a minha oração. E ela ouviu. E ela me falou assim, nós respondemos a oração da mulher. Olha só que coisa linda. Então, quantas vezes quando você dá uma oferta, você nem está sabendo disso, mas você está respondendo a oração de alguém. Você dá uma cesta básica de forma voluntária, você dá um dinheiro. Você é tocado, a gente precisa dessa sensibilidade. Você pode ser tocado aqui agora, olhar para alguém e falar assim, olha aqui, fui tocado aqui agora, toma uma oferta aqui. E essa pessoa que pega a oferta, ela fala, não, glória a Deus, está passando um perrengue financeiro. Aí ela fala, glória a Deus que eu recebi uma oferta e tal. Mas você está podendo dar. Olha aí, só aqui já vê que a sua situação está melhor do que a dela. Olha o melhor dar aí também. É melhor eu dar ou eu ficar doido para receber porque eu não tenho? Quem gostaria aqui de dar 10 mil todo mês para a igreja? Para você dar 10 mil, você ganhar pelo menos 100, amém? Quem quer? Agora Jesus fala assim, ser fiel no pouco, que sobre o muito eu te coloco. Tem um tipo de gente também que acha que Deus não vai prosperar. Se contar com Deus, esquece. Que é uma conversa fiada, irmão. Quem já ouviu falar em conversa fiada? É aquela conversa que você não paga. Você só promete. Porque Deus sabe o nosso coração. A pessoa, às vezes, ela não tem muito, mas do pouco que ela tem, ela não dá nada. O texto diz que você tem que ser fiel no pouco. Você pode dar R$5, dê 5. Dá um. Mas seja alguém que dê. Às vezes, R$5 que você está dando, na realidade financeira que você está vivendo, pode ser um sacrifício maior do que alguém que está dando 1.000. É o sacrifício? Não, mas é a fé. Porque ninguém se sacrifica se não for pela fé. Fé que não vai faltar. Então, um coração generoso prospera, querido. E o princípio nosso, ele é o contrário do mundo mesmo. É quanto mais a gente dá, mais a gente tem. Olha o que o texto diz então, vamos para o texto. Paulo, ele fala assim, vocês que estão abertos aí a Bíblia aí, por favor, se puder abrir no telão. Vocês ligaram o ar, gente? Estou sentindo calor aqui em cima. Segundo, põe aí nos 17, aí, 18, 15, 13, 12, 11. Então vamos lá. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6, Paulo ele fala assim, mas digo isso, a gente precisa acreditar na palavra de Deus. Ele fala assim, eu digo isso, aquele que semeia pouco, muito ele ceifará. Sim ou não? Não, irmãos, não. Aquele que semeia pouco, pouco também ele ceifará. E aquele que semeia em abundância também o quê? Ceifará, querido, quanto mais ofertante você for, quanto mais, não só na igreja, na vida das pessoas, numa necessidade que Deus toca no seu coração, quanto mais você oferta, mais você prospera. Quem crê nisso, diga aleluia. Todos nós aqui agora, todos, sem tirar um, tem roupa lá na nossa casa para ofertar, lá no guarda-roupa. Tem coisas que são lixo, mas tem coisas que são entulho. Lixo você joga fora, entulho é aquilo que está lá e você não usa, mas que é útil para alguém. Todos nós podemos trazer 1 quilo de alimento para a igreja, pelo menos 1 quilo, 2, 5, uns podem 10, uma cesta. Olha quantas sandálias, mulher, está lá e às vezes tem 1 ano que você não põe no pé. E tem alguém que precisa de uma sandália. Olha quantos sapatos nós homens tem lá, tênis, que a gente não usa. Mas a gente olha, parece que na hora de doar vem um demônio. Você olha e fala, não, mas é muito bonito, aí até usa um dia para dizer que usou. É um capeta que vem, é um lapeta, né? Não, é lá. Ele vem e já viu isso? Você vai pegar uma camisa para doar, uma camisa, aí ela fica mais bonita do que era. Parece que você passa a gostar daquela camisa na hora, está parada. É um espírito, irmãos. A gente precisa buscar em Deus o espírito da liberalidade. De dar, nos tornar o banco de Deus na terra. É assim que a gente prospera.
Você tem uma conta com 10 mil, você vai doando até chegar a 10 mil. Quando chegou em 10 mil, você vai passar o Pix para alguém, ofertar alguém. O que vai estar escrito na mensagem para você? Saldo indisponível. E Deus nunca vai deixar o saldo indisponível de um coração generoso. Não vai deixar, irmão. Porque Ele vai contar com você, Ele vai precisar contar com você para materializar o que Ele quer fazer. E para isso a gente precisa ter um coração generoso. Seja no pouco, seja no muito. Comece a observar. Se eu abrir aqui para testemunhar, tem gente que levanta a mão que quer testemunhar agora. Comece a observar a vida de um fiel no dízimo, um fiel na oferta, uma pessoa que é liberal para dar. Comece a olhar a vida dessas pessoas. É vida diferente. É uma frase que a gente sempre usa: sai do bolso, mas não sai da vida. É uma semente com perspectiva clara, certeira de colheita. Aí Paulo diz que aquele que semeia com abundância, também ceifará com abundância. Aí ele fala, cada um contribua segundo o propósito no seu coração, não com tristeza, nem por constrangimento, porque Deus ama ao que dá com alegria. Por que Ele dá com alegria? Porque tem convicção que nesse momento está saindo do bolso dele, mas não está saindo da vida dele. Ele tem convicção que ele está dando uma semente. O texto continua aí, começa a engrossar o caldo aqui. Aí ele fala assim, e Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que tendo sempre, está vendo que eu falei que não deixa acabar na conta? Tendo sempre, em tudo, toda a suficiência, abundeis em toda boa obra. Ele está dizendo que vai abundar dinheiro para nós dar, porque isso é uma boa obra. Quem está entendendo, diga amém. Aí, engrossa mais ainda, ele fala assim, conforme está escrito, espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Olha o 10, irmãos. Olha o 10, olha o versículo 10. Ele fala assim, ora aquele que dá semente ao que semeia, e pão para alimento também suprirá, aquele é Jesus. E pão para alimento também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça. Eu vou de novo. Ele fala, ora, aquele que dá semente ao que semeia. Ele dá semente a quem? Dá semente a quem? O texto não está dizendo que dá semente a todos. Sabe por quê? Porque tem muita gente que faz da semente pão. O que é fazer da semente pão? Eu vou te explicar. Você pega o seu salário, você gasta tudo para você e nada para o outro. Nada para a igreja, nada para a missão, nada para nada. Então você pega o 100% e vira pão. Então você não é um semeador. Por você não ser um semeador, por qual motivo ele vai te dar semente? O texto está dizendo que dá semente ao que semeia. Se você é alguém que você é semeador, ele te dá semente. E é interessante que o texto diz para nós que ele dá semente ao que semeia e pão para alimento. Isto é, preste atenção nisso aqui, irmão, isso aqui é revelação. Todo o dinheiro que entra na nossa mão, todo o dinheiro, seja um dinheiro de uma causa na justiça, alguma coisa que você vendeu, seu próprio salário, sua empresa, o Prolabore, tudo que entra na sua mão, nesse dinheiro, olha para ele, irmão, fala assim, aqui nesse dinheiro tem pão, mas também tem semente. Não coma tudo. É o mesmo raciocínio que eu falei agora há pouco sobre o fazendeiro. Aquele outro comeu tudo e não plantou nada. O outro comeu parte e plantou parte. Então, se eu tenho, por exemplo, 50 quilos de feijão, pensa comigo, e eu como os 50 quilos, acabou o meu feijão. O máximo que vai acontecer, ele vai para Paraibuna. Vocês entenderam como, né? 50 quilos, eu comi 50 quilos, vai parar no Paraibuna, vai embora, saiu da minha vida, saiu da minha mesa, da minha despensa, saiu da minha vida. Agora, se eu tenho um pedaço de terra, se eu pego dos 50 quilos, 40 eu faço como pão, mas 10 eu faço como semente, eu ponho debaixo da terra. Quem já plantou aqui sabe o que vai colher. O que colhe, Marcinho? Aí vai lá colher dos 10 quilos,
talvez aí uns 4 sacos, não sei. 10 sacos? Olha só. Me ajuda aí, Marcinho. 10 sacos, você planta lá 10 sacos. Olha só a multiplicação. Aí você pega os 10 sacos, você tinha um. Você comeu 40 quilos, plantou 10 quilos. E aí agora você colheu 10 sacos, você tem 500 quilos. Aí dos 500 quilos, se você trabalhar a mesma proporção, você vai plantar 50 quilos, não é isso? Não, perdão, 100 quilos, e vai separar 900. 100 quilos agora vai te dar 1000 sacos. Você tinha um, é porque você plantou. Agora, se você pegou os 50 quilos e comeu tudo, esquece 20 quilos, 50 quilos, esquece. E isso vale para a vida financeira. Você recebe o seu salário, você está sempre comendo o pão, comendo a semente, comendo tudo. Não tem prosperidade. Por isso tem gente que a vida não anda. E tem gente que pensa que a vida não anda, que é porque ganha pouco. Não é, é porque você não é um semeador. Porque como semeador, Deus faz você ganhar muito. A empresa que você for empregado, você pode até virar patrão. Pode virar patrão. Deus pode te dar uma ideia de um negócio revolucionário que você vai ganhar milhões de reais. Ele é Deus. Mas Ele precisa ver o seu coração e ver que há propósito nessa riqueza. E esse propósito inclui Ele. A obra dEle, o reino dEle, o amor dEle aos homens. Então tudo começa no meu coração. Se eu tenho um coração generoso, eu estou pronto para prosperar. Se eu não tenho, eu fico aí na pobreza. E tem gente que fica, eu não entrego dízimo, pastor. Pastor não, porque nem fala para mim. Eu não entrego dízimo, sabe por quê? Porque eu ganho pouco. Por que você não muda a frase? Eu entrego dízimo, porque eu ganho pouco. Eu preciso tanto da mão dele. Eu preciso tanto confiar nele que meu dinheiro vai sobrar, que eu vou ser fiel. Eu vou na lei da semeadura. Não tem nada com nova aliança, graça, velha aliança, nada a ver. Eu vou semear. É um princípio lá de Gênesis. Eu vou semear. Eu vou ofertar, porque eu preciso sim contar com ele. Era para ser o contrário. É o contrário. Vamos continuar o texto, irmãos. Aí ele fala que, ora, aquele que dá semente ao que semeia, e pão para o alimento também suprirá, e aumentará a vossa sementeira. Olha que não está falando aumentar o pão, porque o pão já é automático. Aumentou a sementeira, e você é um semeador, vai aumentar o pão. Ele fala, ele vai multiplicar e vai aumentar a vossa sementeira. E aí ele fala no final, e assim multiplicará os frutos da vossa justiça. E ele vê isso como atitude de justiça nossa. Tipo assim, eu tenho para dar quem não tem, então eu vou ajudar. Jesus tinha a santidade para dar aos pecadores. Ele foi lá e morreu na cruz no nosso lugar, deu a santidade dele, pagou a dívida, e hoje nós estamos aqui. E nós somos justificados nele. Aí ele continua e fala assim, enriquecendo-vos em tudo. Quem quer ser enriquecido em tudo? Porque inclui outras áreas da nossa vida, casamento, família, filhos. A gente sabe, a gente tem a bonança de Deus em todas as áreas. Experimenta isso, irmão. Talvez você já experimentou tanta coisa no Evangelho, mas parece que essa área é uma área que você não se converteu, às vezes você não se converteu ainda. Experimenta ser abundante no dar. Acredite nessa verdade. Você vai entender o princípio, e vai não entender apenas, mas você vai viver esse princípio de prosperidade. Eu falo isso para a glória de Jesus, irmãos. Quando eu trato esse assunto, eu trato com muita tranquilidade, sem medo, sem temor. Eu trato com autoridade. Sabe por quê? Porque uma coisa é você falar, outra coisa é você falar com unção. Falar com unção é quando você tem respaldo de testemunho espiritual, que Deus está vendo, de quem você é. Tem gente que fala, às vezes fala palavras bonitas, mas sem unção. Sabe por quê? Porque a vida dele não prega. Ele fala que eu não vivo. Eu trato esse assunto de finanças aqui, porque Deus sabe como eu sou liberal nessa área. E eu oferto, é muito difícil alguém me pedir uma ajuda que eu não dou.
A menos que eu não tenha mesmo, e é muito raro, porque eu sempre tenho. Agora, vocês acham que eu tenho porque eu ganho muito dinheiro? Não, é porque Deus está nesse negócio. Quem já foi na minha casa, conhece a minha casa. Nossa casa, né? E assim, eu falo para a glória de Jesus, a minha casa é um milagre. Não tem como eu fazer os cálculos e dizer assim, ó, eu tenho essa casa por causa disso. Talvez os irmãos não saibam, mas eu não tenho salário pastoral. Tenho minha empresa, meus negócios, minha empresa de sobrevivência. Se eu olhar a minha casa e falar assim, peraí, o pastor ganha muito dinheiro, ele deve ter uma empresa milionária. Não. Se você pedir para eu fazer os cálculos, tentar anotar, ó, foi assim, eu não vou conseguir explicar. Não vai fechar. É um milagre. Mas desde quando eu entreguei minha vida para Jesus, eu procurei o pastor para ser dizimista fiel. Desde quando eu me converti, são 30 anos. Desses 30 anos, pelo menos uns 10 a 15 anos, eu decidi dar 20%. Um primo meu resolveu fazer isso lá em Belo Horizonte, me falou que fez, eu também vou fazer esse negócio. Eu passei a dar 20% para Deus. Não estou falando isso para me gloriar, não, irmão. E tem gente aqui que faz isso também, que eu contei o testemunho uma vez, e o irmão chegou para mim, eu também vou passar a fazer assim. E é interessante, essa pessoa que faz assim, gente, como a vida dessa pessoa prosperou. Como prosperou, meu Deus. Se olhar a realidade dele lá atrás e hoje, como prosperou. Ex-aluno do sítio ainda. Sabe, Deus não falha. Você não vai conseguir explicar sobre as suas finanças se você for fiel no dízimo e na oferta, se você for alguém abençoador, se você é alguém que, pastor, compra irmão, compra uma rifinha minha aqui de R$10 para me ajudar no acampamento. Não, irmão, eu vou comprar uma rifinha, não, me dá 5 logo. Me dá 10 logo. Aí eu faço isso direto. Pastor, qual o número? Eu falei, número? Não é número não. Qual é o número que você quiser aí para você? Não é por causa do número, é por causa da oferta, é por causa da semente. É uma oportunidade. Eu contei o testemunho semana passada de alguém que nos deu uma oportunidade de semear. Quando aparece alguém batendo na sua porta, quando aparece uma necessidade que a gente tem na igreja, ou até mesmo alguma demanda que a gente faz um apelo para pedir doação, irmãos, nós temos que ver como uma oportunidade de prosperar. Às vezes a gente tem uma visão diferente, vai pedir mais dinheiro, é tanta pedição, então não dá. Você não tem que ver assim, você tem que ver assim, não, peraí, é uma oportunidade que, a gente era para ser assim, sabe, irmão? Todo culto, pastor, hoje tem oportunidade. Estão entendendo, irmãos? Eu quero mais oportunidade. Eu tenho 5 aqui, 5, mas eu quero dar. A minha mãe vai tentar explicar a vida da minha mãe que ganha um salário mínimo. Claro, minha irmã ajuda, a gente ajuda, e é por isso mesmo que a gente ajuda. Porque Deus tocou o nosso coração para ajudar. Mas por quê? Pensa numa mulher fiel com as coisas de Deus, fiel com as pessoas. Estou ali agora, vai ver com o dinheiro dobradinho, assim, boladinho, essas coisas de gente de idade, né? Mas, bem, põe para mim de dízimo, eu estou sem bolso. Mas não falha, diz não oferta. E eu vou para a África, não, você tem que levar uma oferta, fica me ligando o dia inteiro, o dia que está chegando, para ir lá pegar a oferta. Uma mulher para ofertar. A minha irmã de São Paulo, meu Deus, eu estou procurando quem ganha dela. Estou procurando. Não que não tenha, tá? Só que eu estou procurando. De ser ofertante, meu Deus. Tudo dela, vou mandar um dinheiro para isso, vou mandar para aquilo. E está sempre ofertando, e mandando dinheiro para minha mãe. Essa pessoa que a gente está contratando, é ela que está contratando. Se deixar, ela paga sozinha. Aí a gente fala, não, a gente vai ajudar também. Não, mas mulher que ama, eu estou procurando um coração generoso assim. Agora vai ver a vida dela. Como prospera. Nunca falta, irmão. Nunca falta. É um princípio, a gente precisa entender isso. E aí Paulo, ele deixa isso muito claro para a gente, e a gente que precisa prestar atenção nas entrelinhas. Ele fala assim, enriquecendo-vos em tudo. Ele está dizendo que quem é assim, enriquece em tudo. Tudo, onde pôr a mão prospera. Já viu aquela pessoa que é assim? Todo negócio que ela monta dá certo, onde ela põe a mão prospera. Aí ele fala assim, olha aqui, tudo tem a ver com a mão de Deus, com o pensamento de Deus, com o plano de Deus. Ele fala assim, enriquecendo-vos em tudo, vocês voltam para o telão por gentileza?
versículo 11. Ele fala assim, enriquecendo-vos em tudo. Tem uma tradução que está assim, para toda generosidade. Talvez aí na sua Bíblia está essa palavra, na minha está. Então ele está nos enriquecendo para quê? Para toda generosidade. Ele está nos enriquecendo para a gente ser ainda mais generoso. Lembra que eu falei que quanto mais a gente dá, mais Ele vai nos dar para a gente dar mais? E é claro que respinga na gente, a gente não dá tudo. Então a boa proporção fica para nós, que é o pão. Mas a semente a gente semeia. E você pode fazer isso de várias formas, você não precisa semear só dinheiro, você pode semear uma mão de obra, semear um serviço, você faz um serviço ali e tal, às vezes você está vendo que a pessoa tem necessidade, você fala assim, não te cobrar não, é uma forma de ser generoso. Tem várias formas que a gente pode aplicar a generosidade, irmãos. Você está lá fazendo um lanche lá com 2, 3 amigos, quanto é a conta? Parece que tem uns irmãos que sentam na mesa, acho que dá mais trabalho para pagar a conta do que comer. Demora mais pagar a conta do que o tempo que está fazendo a comida. Porque fica lá, calculadora. Aí você pegou a coca, né? Aí você deu 2 goladas. Quem pediu a coca foi você. Não, você pediu a água e começa. Experimenta pagar tudo. Experimenta pagar tudo. Você só precisa ter o dinheiro na hora ali. Ou um cartão que você passa, depois você vai pagar. Experimenta pagar tudo. Às vezes eu chego num restaurante, e aqui, às vezes na região mesmo, depois de um culto e tal, aí tem os irmãos lá, os irmãos da igreja. Aí eu chego, chegou agora quem vai pagar a conta. Tem gente que fala brincando, mas tem gente que fala sério, irmão. E eu já paguei conta assim, sabia? Aí depois, na hora de pagar, eu falei, estou pagando aquela mesa lá, tá? Eu tenho prazer de fazer isso. É uma área que eu já sou liberto. Eu estou aqui ajudando vocês a serem libertos nessa área. E isso não tem glória nenhuma minha, não. É a graça de Deus que me fez ser assim. Seja assim. Eu contei que semana passada, eu vou contar de novo, tem uma turma nova aqui. Os 2 homens que estavam bebendo. E aí eles quiseram... Tem igual aqueles piadistas que riam antes de contar a piada. Aí os 2 caras estavam bebendo lá e na hora de pagar a conta, deixa que eu pago, não deixa que eu pago. Ficou aquela confusão para ver quem pagava. Aí o dono do bar falou assim, nossa, 2 corações generosos, né? Nossa Deus, nunca vi tanta generosidade. Aí eu falei, deixa eu resolver esse problema. Ele foi lá, pegou uma bacia de água, lotou a bacia, colocou assim, falou assim, vamos fazer o seguinte então, para não ter briga, quem vai pagar, enfia a cabeça dentro da bacia. O que levantar primeiro paga a conta. A história diz que os 2 morreram afogados, tá, irmão? É porque eles não eram cristãos. Mas nós, como cristãos, a gente tem que ter uma mentalidade diferente. Deixa eu pagar, quero pagar. A gente tinha que ter isso como um privilégio. Não, eu quero resolver esse negócio. Eu quero doar, eu quero ofertar, eu quero ajudar. Se a gente de fato cresce na palavra de Deus. Porque é o que a Bíblia está dizendo, que aquele que semeia, ele vai multiplicar a nossa sementeira. Aí ele fala, enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade. Todo o dinheiro que entra na mão de um cristão é também para a generosidade. Não é só para a gente. O dinheiro é uma das grandes formas que temos, ou talvez a maior forma que temos, de cumprir as palavras de Jesus que disse assim, um novo mandamento vos dou, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. O dinheiro é uma forma de expressar amor, claro que é. Tem alguém passando necessidade, você ama tanto essa pessoa, ama tanto o ser humano, as pessoas, que você vai lá e ajuda. É uma forma de expressar amor. E aí ele fala assim, para toda generosidade, a qual por nós reverte, olha só, o que é reverter? É voltar para nós. Reverte em ações de graças a Deus. Isto é, ele está dizendo, é certeza, você vai prosperar e vai glorificar. Aí ele continua e fala assim, isso aqui é muito bom esse texto, irmão. Ele fala assim, já vai partir para o encerramento. Ele fala no versículo 12, olha que lindo isso aqui. Ele fala assim, porque, ele está no mesmo conteúdo, tá, irmão? Mesmo assunto. Aí ele fala, porque a ministração, aqui está a palavra de ministração,
a ministração deste serviço, diga comigo, serviço. Diga comigo, serviço. Então, olha só o que Paulo está dizendo, que a oferta, a generosidade, o dar, o plantar, o colher, tudo isso é um serviço. Lembra que eu falei que eu posso estar aqui pregando, prestando serviço, você pode estar doando, prestando o mesmo serviço? Quando você dá uma oferta missionária, é um serviço. E às vezes você está servindo tanto quanto o outro que está no estacionamento, quem está lá nas crianças. Não que você não possa fazer isso e isso, mas tem várias formas de a gente servir e o dinheiro é uma forma de servir. Diga amém. Então ele está dizendo, a ministração deste serviço não só supre a necessidade dos santos, olha só, porque um vai suprindo a necessidade do outro. A igreja primitiva era assim, eles vendiam tudo, não era um pouquinho não, irmão. Eles vendiam tudo e repartiam entre si, de modo que ninguém tinha necessidade. Aí Paulo vai dizer que não só supra a necessidade de quem não tem, dos outros, né? Mas também, na minha tradução está transborda em muitas graças que se dão a Deus. Minha tradução está assim, mas também transborda em muitas ações de graças a Deus, isto é, quem está recebendo está glorificando a Deus, porque Deus respondeu uma oração. E aí, para a gente concluir, ele fala assim, visto como, na prova dessa ministração, eles glorificam a Deus pela submissão que confessais quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade. O que é uma pessoa liberada, liberal? Aí ele fala, liberalidade da vossa contribuição para eles e para todos. Liberalidade é quando de fato o que é seu não é seu. Você tem um coração espontâneo. O que é seu não é seu. Ah, quanto mais eu guardar, mais eu tenho. Esse princípio ele é mundano. Ele não é cristão. Enquanto eles, pela oração por vós, demonstram o ardente afeto que vos tem por causa da superabundante graça de Deus que há entre vós. Graças a Deus pelo seu dom inexprimível. Então, querido, tudo que entra no seu bolso e no meu bolso, como cristão, não estou falando como mundo não, como cristão, tem parte que não é seu. A gente está vivendo um tempo onde muitos aí fora, quer ver? Muitos aí fora, critica vir à igreja. Ah, para que ir à igreja? Você vê vídeo para tudo que é lado disso hoje, TikTok, Instagram, Facebook. Cuidado. Para que ir à igreja? Eu sou a igreja. Né? Esse é um dos assuntos mais tratados hoje. Eu vou dizer outro também. Claro que isso aqui, esse lugar aqui, ele não é a igreja, mas esse lugar é um galpão que se encontra a igreja e é necessário a gente estar aqui, porque é aqui que a gente, olha como foi importante a gente estar aqui hoje, louvor, palavra, então é aqui que a gente se aquece. Aqui é um lugar de oportunidade, não de você receber, mas de dar, porque Deus já te deu tudo. Aqui é o lugar de fazer amigos, aqui é o lugar onde Deus pode usar você para servir alguém. Então, cuidado com esse papo que não é necessário ir à igreja. Todo esse povo que está dizendo que é a própria igreja, que não precisa de igreja, está tudo desviando aí. A cada dia se esfriando espiritualmente. Então, é fato que isso aqui, esse galpão, não é a igreja de Cristo. Tem a placa de igreja, uma nomenclatura. Mas a igreja somos nós. Mas nós somos igreja juntos, ninguém é igreja sozinho. Esse é um papo que tem aí fora. Você quer ver o outro papo? Sobre o dízimo. Tem gente que quando vê esse assunto ama, porque é doido para encontrar um argumento para não dar. Aí ele vê o videozinho e fala assim, eu tenho que assistir esse, quem sabe esse é o meu argumento. Quem sabe é esse que o capeta vai me convencer. Aí assiste aquele vídeo de um outro desigrejado. Porque uma pessoa que não é desigrejada, que ela está sempre no corpo de Cristo, ela está vendo as demandas da igreja. Está vendo as necessidades. Ela usa o banheiro da igreja, usa a água da igreja, usa o som da igreja, usa a cadeira da igreja, usa o estacionamento da igreja, usa toda a estrutura que custa.
Então, ela é mais fácil entender a importância do dízimo, da oferta. A pessoa que critica a igreja é a mesma que critica dízimo. Aí eles falam assim, mas dízimo da velha aliança, concordo. Ele foi implantado na velha aliança, mas a oferta, que o dízimo não deixa de ser uma oferta, a oferta não deixa de ser um dízimo, não é velha nem nova, enquanto a terra durar. E se lá na velha, que Deus nem tinha dado o filho dele por nós, que é o tudo dele, ele pediu o dízimo, que é 10%, imagine na nova que ele deu tudo. Ele pede ao nosso tudo. Tanto é que a igreja primitiva dava tudo. Mas esse é um bando de, infelizmente, hipócrita. Sabe o que são hipócritas? Com muito amor eu falo isso. Porque essa igreja que eles criticam, todos eles, ou às vezes 99,9% foi salvo onde? Dentro de uma igreja. Encontrou Cristo onde? Dentro de uma igreja. E essa igreja que ele precisou estar nela para encontrar Cristo, é a igreja que hoje ele critica. E sabe por que essa igreja, que ele entrou um dia e se converteu, existiu no dia que ele aceitou Jesus? Porque alguém entregou o dízimo. Antes, para ter essa igreja seja alugada, seja própria, aquela cadeira que ele sentou, alguém antes entregou o dízimo. Então, olha só que praga. Quem está entendendo, irmãos? Então, são os instrumentos do inferno para tentar roubar a semente do seu coração. E você continuar com o evangelho simples. O que é o evangelho simples? É estar congregando mesmo, é estar junto, mesmo sabendo que a gente está indo embora aqui, a gente não está indo embora da igreja, porque de fato somos igreja, mas está indo embora do encontro, onde a gente como igreja se encontra. E que lá no nosso trabalho a gente é igreja sim, nisso eles estão certos. Mas é necessário sim congregar, porque a gente está forte lá no trabalho, porque a gente se encontra aqui. A gente está vivo hoje, espiritualmente falando, por causa dos nossos encontros. Basta você olhar para quem se afastou. E uma coisa está ligada à outra. Essa questão financeira é a mesma coisa. Eles ficam buscando motivo para não dar. Por quê? Porque quer reter mais, que é o princípio contrário ao evangelho. Então eu entendo que o dízimo hoje, na nova aliança, é pouco em relação à velha. O que mudou é que nós não somos mais amaldiçoados quando não damos. A gente deixa de colher mais, de prosperar mais. Mas não há maldição no tempo da graça. A gente deixa de materializar ainda mais bênçãos na nossa vida, principalmente na área financeira. Mas a nossa consciência hoje deveria ser de dar mais do que aqueles que deram na velha aliança. Porque hoje nós temos um Cristo que se doou e deu tudo. E é necessário sim o nosso encontro aqui. Não tome muito cuidado, não deixe ser enganado. Por muitos lá fora, que se dizem